Olá, muito boa tarde. Iniciou este domingo o Sínodo Pan-Amazónico, convocado pelo Papa Francisco, para analisar em Roma a experiência crente de povos esquecidos e a terra que habitam. Um tema que vamos agora analisar com o irmão Bernardino Frutuoso, é diretor da revista Alemar dos Missionários Combonianos. Irmão Bernardino, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estar neste programa. E recuemos a quando o Papa Francisco convocou este sínodo pan-amazónico. O irmão Bernardino esteve no Peru também, não é? Portanto, conhece bem esta realidade amazónica. Como é que recebeu esta notícia do Papa de convocar um sínodo e que repercussões imaginou que ele pudesse ter? Para nós que estivemos na América Latina, sendo Sim. portugueses ou outros missionários, e para aqueles povos que vivem lá, foi com grande alegria que receberam essa notícia da boca do Papa Francisco, precisamente no encontro que ele teve com os povos indígenas da Pan-Amazónia, digamos assim, de todos os 9 países que a Amazónia faz parte, deste sínodo para refletir, como estava a dizer, sobre a situação destes povos, tantas vezes esquecidos e que poucas iniciativas de evangelização se tenham realizado. Começaram há 500 anos, quando chegaram os missionários, mas que sempre foi uma situação muito difícil de evangelizar. Foram ficando isolados estes povos? Foram ficando isolados também porque é muito difícil chegar a essas zonas mais afastadas da Amazónia, é muito difícil. Nós, para chegar a uma pequena população indígena, uma aldeia, podemos demorar 1 dia, 2 dias, 8 horas em barco. Eu fui uma vez lá na Colômbia, demoramos 8 horas em barco para chegar lá a um povo distante da Amazónia. Mas que contacto é esse que acontece quando se visitam essas regiões? Porque acredito que nós ouvimos falar da Amazónia, dos povos indígenas a partir da Europa ou a partir do Vaticano, seja uma coisa, contactando diretamente na região, a percepção é diferente. A percepção é diferente. Temos que dizer que a Amazónia é um território vasto, vastíssimo, e uma realidade muito complexa. Então depende, pois temos diferentes países, que a relação que também os governos têm com esses povos é diferente, não é o mesmo no Brasil que na Colômbia ou que no Equador, onde eu também estive. Então aí já isso é uma dificuldade também para a Igreja. Nuns países é mais fácil, noutros é mais difícil. No Brasil sempre foi bastante mais difícil. A Igreja também trabalha, eu tenho um companheiro aí comboniano que trabalhou, por exemplo, com o que chamamos os povos ribeirinhos, os que vivem nas margens do grande rio Amazonas. No Peru também se trabalhou mais, porque é mais fácil pelas comunicações, junto dos povos que viviam mais nas margens dos rios, do Amazonas ou nos outros afluentes do grande rio. Então era desde aí que se fazia a evangelização destes povos indígenas, sobretudo, que depois foram chegando outros, mas pronto, que se foram integrando nesses territórios que eram indígenas e que a Igreja foi fazendo esta evangelização. Mas realmente são caminhos difíceis. Por isso é que este sínodo tem como tema novos caminhos para a evangelização neste território da Amazónia. E tudo parte do conhecimento da realidade, não é? Acredito que a gente falar em povos indígenas está a falar de quê? Está a falar de um povo com características, também na diversidade que eles tenham, acredito. São, pois, mais de 2.000 povos, né? 20 milhões de habitantes que dizem que tem a Amazónia, então é muita diversidade. Pois temos aqueles povos que foram tendo contactos mais com, digamos, os ocidentais, e outros que estão ainda mais isolados, que têm menos contactos. Uma das primeiras dificuldades que temos é a língua. É uma das barreiras primeiras também para evangelizar é a barreira da língua. Esses povos, cada povo tem a sua língua, às vezes são línguas muito difíceis, faladas por pequenos grupos e, claro, não há dicionários, não há gramáticas para a gente aprender a língua. Então, a primeira tarefa de conhecimento é conseguir comunicar, conhecer essa realidade, conhecer a cultura, conhecer a língua, para poder estabelecer relações, contactos e poder aí começar um trabalho de evangelização. Como é que é o acolhimento desses povos e desses grupos diante do missionário, por exemplo?
São povos extremamente acolhedores. É uma das características, em geral, do povo da América Latina, mas os indígenas também. Eu lembro-me que quando estive na Colômbia há uns anos, visitando longe, como diziam, mais de 8 horas em barco que fizemos e depois caminhamos ainda umas horas, fomos visitando com os outros companheiros, um grupo que estávamos aí a fazer algum trabalho de evangelização, visitar cada uma das casas. Cada quando chegas na casa, o primeiro que fazem cumprimentam, ainda que a gente não fala muito bem, já alguma coisa de espanhol entendiam aqueles, dão de beber, normalmente porque são zonas com muito calor, normalmente têm água, qualquer refresco que oferecem, e ofereciam-nos um colar, não é? Um colar com penas, com sementes. Eu sei que depois do dia tinham uma saca cheia de colares bonitos, que era a maneira de acolher a pessoa que vinha, que consideram importante e com a qual querem, de alguma maneira, partilhar a vida, partilhar aquilo que eles são. São, pois, muito acolhedores, realmente. E a preocupação do missionário qual é, nesses contactos com esses povos? Eu penso que aí o primeiro que se pode fazer é testemunhar aquilo que é o Evangelho, porque, como dizia, é difícil a gente com muitas palavras, não é? Então, ali... E acredito que ainda com menos, com modelos europeus, por exemplo, que se tentem... Sim, por isso o desafio deste sínodo é exatamente para mudar esses modelos clássicos de evangelização, partindo do conhecimento, da realidade, do contexto específico de cada povo. Então, o primeiro é estabelecer essas relações de proximidade, de simpatia. Então, neste sentido que o Papa tem falado desde o início do seu pontificado, de uma igreja em saída que vai ao encontro dos outros para partilhar a fé e partilhar a vida com estes povos. É um trabalho difícil. Eu conheci missionários que estiveram ali 20, 30 anos, alguns têm, os missionários da Consolata têm uma grande missão no Brasil, estão ali há 70 anos, se não me engano, na mesma missão, para poder, entre o Yanomami, para poder estabelecer este tipo de contacto, este tipo de presença que começa por gerar confiança recíproca, que se vai conhecendo um pouquinho da cultura e da realidade desse povo que se quer evangelizar. Sabemos que, como diziam, e sabemos, diz o Concílio Vaticano II, em cada povo já estão as sementes do verbo presentes, mas são essas sementes que o missionário tenta fazer desabrochar um pouco no contacto com esses povos. Este sínodo decorre em Roma, no Vaticano. O Papa quis iniciá-lo, pelo menos simbolicamente, na Amazónia, né? Em Maldonado, creio que... É em Porto Maldonado. Porto Maldonado. Que simbolismo teve também esse gesto do Papa na viagem que fez à América Latina? Temos que dizer que o sínodo que se está a realizar agora em Roma, nestes dias que termina no dia 27, é a fase final deste processo. Temos de ter em conta que o Papa convocou o sínodo, mas houve todo este ano de preparação do sínodo. Pela rede panamazónica, não é? Organizado sobretudo pela rede ARPAN, a rede eclesial pan-amazónica, que levou para a frente este processo e em que as comunidades envolvidas, incluindo os povos indígenas que vivem na Amazónia, participaram em todo o processo. Não é? Havia um documento de trabalho, um instrumento laboris, como dizemos, um documento de trabalho que foi estudado, foi analisado, foi refletido por essas comunidades, seja pelos missionários, as equipas pastorais de cada região, de cada diocese, seja por estas comunidades mais isoladas, que depois deram os seus contributos para este documento e que é a base do trabalho que os padres sinodais estão a fazer na Assembleia agora em Roma. Eles que também representam estes povos, porque são dessas dioceses. São bispos das dioceses. Exatamente, sobretudo são bispos, alguns do Vaticano, mas a maioria são provenientes de territórios que pertencem à Amazónia, ou muito vizinhos que têm a relação com a Amazónia. Será um fator positivo ou negativo o facto do sínodo estar a decorrer no Vaticano? Eu penso que a convocação do sínodo para o Vaticano, a realização final do sínodo no Vaticano, primeiro será logisticamente é mais fácil encontrar lugar para todos no Vaticano. E depois tem este sinal da universalidade da Igreja, porque embora seja um sínodo que se concentra na Amazónia e nesta realidade deste povo e desta região, mas que tem sem dúvida um valor para toda a Igreja, tem um valor universal.
Então, o realizá-lo em Roma é este sinal da universalidade da Igreja e de que aquilo que sair do sínodo não é só, ainda que seja mais específico para aquele povo, mas se aplica para toda a Igreja Católica. Vamos aos temas que estão em cima da mesa neste sínodo, a partir do instrumento de trabalho e a partir também desses debates que a rede panamazónica foi levando por diante. Desde logo o tema da ecologia. Estes povos indígenas são os guardiães da casa comum e, no caso, acha que essa guarda da casa comum vai sendo afetada? É necessário manter tradições, manter costumes para que, de facto, a casa comum não seja afetada? Evidentemente, é a segunda parte do tema do sínodo, não é? Novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. O integral é importante. Sim. Porque realmente a relação que estes povos têm com a natureza, com a Mãe Terra, é uma relação muito diferente daquela que nós ocidentais estamos habituados, não é? A gente visita aquela terra e, pois, ali não vê não há supermercados ou não há mercados. Eles vão a pescar o peixe que vão a comer nesse dia ou vão a comer pela noite, vão ali ao rio a pescá-lo no dia anterior ou na manhã desse dia. Então, não tem necessidade de armazenar. Exatamente. Há essa ideia de que a natureza está para eu partilhar com ela e ela partilha comigo os frutos que tenho, os frutos da terra, seja da terra ou do mar, do rio, neste caso. Então, há essa relação muito de uma convivência sã, digamos, uma sã convivência, e não de exploração que a maioria dos ocidentais temos com a floresta, neste caso a amazónica, mas que temos também com outros lugares do planeta. Naturais, infelizmente. Então, aí o problema pois queremos extrair os minerais, queremos aproveitar a madeira, destruímos então a floresta, queremos todos os recursos que existem e com isso vamos destruindo o habitat, o bioma onde os povos indígenas vivem, nessa relação tão harmoniosa que eles têm com a natureza. Então, aí quando essa mentalidade mercantilista, podemos chamar assim, entra, é que se começa a destruir. A destruir para ter lucro, não para a gente viver, não ter o essencial, mas para ter uma vida, pois, supérflua. E aí está o problema e os confrontos que se estão vendo e que se viram durante muito tempo ao longo da história da evangelização da Amazónia e da América Latina, não? Então, esta exploração que infelizmente, algumas vezes acompanhou também a evangelização. Acompanhou a atividade missionária? Não que fosse feita pelos missionários, mas porque outros povos e outros interesses acompanhavam também, ao mesmo tempo, a atividade missionária da Igreja. Respeitando o modo de ser e de viver. Respeitando o modo de ser essencial. Os povos indígenas, eles falam de um bom viver ou bem viver, que é essa relação tão harmoniosa que há, tão unida entre as pessoas e a natureza, considerando para a natureza todo o habitat onde eles estão. Então, a chegada de outros elementos, isso não quer dizer que nós temos que ir contra o desenvolvimento, não é? Dos povos, ou contra, mas tem que ser feito gradualmente, tem que ser feito com critérios, não é? E não chegar... E se calhar com outros paradigmas também do próprio desenvolvimento. Exatamente, um paradigma, pois por isso a gente fala da ecologia integral, exatamente por isso, porque não pode ser baseado, por exemplo, somente no lucro, na extração pura do lucro, que depois não só as grandes empresas multinacionais levam os lucros e esse povo fica realmente na miséria, porque o pouco que tinham, que eram do que viviam, ficam sem nada. Eu recordo nas minas, grandes minas a 4.500 metros, não é da Amazónia, mas pronto, afeta igual, é o mesmo processo do Peru, ali em Cerro de Pasco, que se chamava, uma das cidades mais altas do mundo, fizeram uma grande mina ali. Depois, os povos que viviam ali à volta ficaram sem os produtos da mina e ficaram sem as suas terras, ficaram sem os seus ambientes e pobres, mais pobres que anteriormente, porque não havia políticas de respeito do meio ambiente ou aquelas que estavam estabelecidas nos acordos que havia entre o governo e
e as empresas que exploraram esses minerais não foram minimamente cumpridas e ninguém fiscalizou. Então é esse o problema. E é um problema também da atualidade que se vai agravando pelos relatos que vos chegam diretamente, e estou a olhar para a revista Alemar, de que é diretor, porque vão publicando, e já lá vamos também a essas narrações, vão publicar notícias que chegam diretamente do território. Esse é um problema que se vai agravando da exploração dos recursos naturais da Amazónia? Sim, eu lembro que a primeira vez que sobrevoei por cima da Amazónia, nos anos 90, era realmente impactante ver aquela selva verde por debaixo dos olhos, não é? Os últimos anos, quando passava, já se notava, sem muito esforço, a deflorestação que existia na Amazónia, aquelas grandes manchas sem árvores, aquelas grandes e imensas populações que ficavam e que eram expulsadas das suas terras ancestrais. Então, isso é realmente uma realidade e sabemos que isso vai acontecendo cada vez mais. Os últimos incêndios que se falaram da Amazónia, pois é verdade que os povos, a maneira de preparar a terra muitas vezes é com essas queimadas, mas são muito mais intensos e muito mais provocados agora do que realmente eram há uns anos atrás. Então, quando isso depois sai realmente do controle e provoca desequilíbrios ecológicos tremendos que afetam essa região e afetam também o planeta, como já estamos a perceber. E falemos da questão política, porque está ligada a esta também ecológica. A Amazónia, de facto, é o pulmão do mundo ou é pertença dos países que, enfim, que têm território na floresta amazónica, como afirmou o Presidente brasileiro? Pois, a Amazónia realmente é território desses 9 países, não é só do Brasil, desses 9 países pois, claro. Sim. Agora, não é por ser território desses países que não deixa de ser o pulmão do mundo e que não deixa de ser o cuidado de todos. Exatamente, um património universal que a humanidade necessita, não é só nessa região, também falamos das florestas africanas que também estão a ser, muitas delas, destruídas, ou da Ásia, que ali também temos algumas destas florestas tropicais, que realmente estão a ser destruídas e o planeta necessita delas para sobreviver, é uma questão de sobrevivência. Como dizem agora os jovens, não há um planeta B. Então temos que cuidar deste planeta, que é planeta de todos, e ter este cuidado pela casa comum não é só de uns ou de outros, é de todos. E sem dúvida que não é por disputa, mas deve ser por esforços de solidariedade, de colaboração entre os povos para preservar este património de todos. Politicamente também o Sínodo está a ser entendido por algumas forças políticas como ingerência nos países onde está a floresta amazónica. Concorda com essa visão do Sínodo? Pois, ainda ontem, dias atrás, quando começou este mês missionário de outubro que estamos a viver, o Papa Francisco disse que o cristianismo não é de sacristia, penso que usa esta expressão, senão que é para transformar as realidades também sociais. O Evangelho é isso, é fermento, é sal, é luz, que quer iluminar as nossas realidades do mundo. Então, nesse sentido, o trabalho da Igreja tem esse objetivo, evangelizar estes povos, tem também isto, tem conhecer a realidade, como eu já disse, que estamos ali a evangelizar, tem reconhecer que estes povos foram explorados, como disse o Papa, ao longo destes anos, destes séculos, que continuam a ser, infelizmente, explorados. É conviver com eles, como eu já expliquei este bocadinho desta história, e é também defendê-los. Mas não é uma gerência política? Defender os seus direitos, defender as suas tradições, defender o seu habitat. E aí pode estar uma leitura política que o Sínodo possa ter? Evidentemente, se o assumir os valores do Evangelho transforma a realidade, podemos dizer que isso é uma gerência política. No sentido, não que vamos dizer quem vai ser o governante, fazemos-lo como cidadãos, evidentemente, mas na transformação que nós fazemos da nossa vida, do nosso estilo de vida, das nossas opções, estamos também a fazer política. E nesse sentido, se é cristão, é ser político. Cuidar da casa comum e cuidar também da própria casa, não é? Também a própria casa, não digo a comunidade eclesial, o catolicismo naquela região. Aí a questão que mais é acentuada é à volta da ordenação de anciãos, de homens com
para que a Eucaristia possa chegar mais vezes e a mais povos. Essa é uma questão central que pode, enfim, de alguma forma abafar outras questões que o Sínodo vai debater? Eu, pelo que li, ouvi e que se discutiu em tantos sítios, em tantos organismos, é uma questão. Eu penso que não é a principal. E que está presente no instrumento de trabalho? Está presente no instrumento de trabalho, mas não é a mais importante. Ali, talvez, o que se tem que pensar, e é isso, os novos caminhos para a Igreja, tem a ver com os ministérios que se vão desempenhar nesta parte, em concreto, nesta parte da... E que terão que ter uma configuração diferente de porventura da temos que pensar em novas alternativas. Por exemplo, a maioria dos que participam, não é só na Amazónia, mas é em quase em todos os países onde há o catolicismo, são mulheres. Não é? Uma das perspectivas que agora os padres sinodais irão analisar tem a ver exatamente com os ministérios da mulher. Não? A possibilidade que as mulheres têm de desempenhar outros serviços, outros ministérios dentro da Igreja. O ministério da palavra era fundamental no tempo dos apóstolos, é fundamental para aqueles povos, não é? Conhecer a palavra de Deus. Esses vão sendo passos que se vão ter que dar neste sentido. E a Amazónia, nesse sentido, pode estar na linha da frente de uma renovação que muitas vezes se pede para toda a Igreja? Eu penso que pode ser um exemplo. Não é? É uma realidade concreta que pode servir-nos de modelo, digamos assim, para um novo paradigma da Igreja. Que já existe na Igreja, nós sabemos que sim, mas que nem sempre se pode, não se está a pôr em prática. Uma última referência a esta revista, a revista Alemar, de que é diretor, que voz é dada a esses povos, nomeadamente em torno deste sínodo? Nós temos feito, ao longo deste ano, também acompanhando este processo de preparação para o sínodo pan-amazónico, muitos artigos sobre este sínodo, sobre a realidade dos povos, sobre os grupos eclesiais, os bispos, entrevistas a bispos, para que realmente possa ser voz destes povos tão excluídos e tão sem voz, que tantas vezes não têm lugar noutros órgãos de comunicação social. E é a partir de relatos que partem da Amazónia, não é? A maioria deles são a partir de relatos mesmo dos povos amazónicos, tentamos dar voz às organizações deles, são entrevistas, são os nossos missionários ou missionários católicos que partilham a sua experiência, a sua vivência com esses povos. Irmão Bernardino, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço ter estado aqui no programa Eclésia. Por certo que ao longo do sínodo teremos a oportunidade de conversar para analisar também as conclusões a que chegarem estes trabalhos que decorrem no Vaticano. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. O tema do sínodo na Amazónia, que já amanhã também vamos abordar aqui no programa Eclésia, precisamente através da experiência dos missionários da Consolata naquela região. Mais logo, siga-nos também na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.